Olá, o Demir S. Santos por aqui, seja bem-vindo ao canal AJBM Elétrica Online. Hoje vamos fazer aí uma videoaula diferente, tá? E essa videoaula vai ser dedicada aí a você iniciante, né, que está chegando agora na elétrica industrial, está conhecendo aí o procedimento de como funcionam os equipamentos da elétrica industrial e ainda não conhece o motor trifásico, tá? O motor elétrico trifásico, ainda não sabe como é o funcionamento do motor elétrico trifásico, fechamentos, né, se ele é 4 polos, se ele é 6 polos, e também as tensões de funcionamento de um motor trifásico, tá ok? Então acompanhe essa videoaula para você tomar conhecimento, ficar sabendo como funciona aí um motor elétrico trifásico. Hoje sabemos aí que dentro da área industrial é impossível, né, inevitável e você se deparar aí, principalmente quem trabalha com a manutenção da elétrica industrial, né, a instalação, a manutenção, é inevitável você se deparar aí com um motor elétrico trifásico, tá? Em algumas ocasiões, você vai encontrar motores de grande porte, de médio porte, né, de pequenos porte também, e também de diversas tensão, tá? 220, 380, 440, 660 volts e também de 6 pontas, né, que é 6 terminais de ligação, e também motores de 12 terminais de ligações, que é os motores de 12 pontas, ok? Então acompanhe essa videoaula para você ter o conhecimento aí de como fazer o fechamento de um motor trifásico de 12 terminais, tá? De 12 pontas, para você fechar ele em 220, 380 e 440 volts, tá ok? Um grande abraço, vamos lá! Bom, aqui eu tenho um motor elétrico trifásico, tá? Esse motor, ele é um motor de potência pequena, ele é um motor de potência pequena, ele é 0,48, 0,43 kW. É isso aí, ele tem aí 3.500 RPM, que é a rotação dele, né, velocidade de rotação dele, carcaça 80, né, 60 Hz e 380 a voltagem, 440 e 220. Né, aqui em 220 eu tenho ele em 2.0 amperes, em 380 eu tenho ele em 1.2, né, 1.2, e em 440 aí eu tenho ele a 1.0 ampere. O fator de potência dele aí é 0.88 e o IP dele 54, tá? E aqui eu tenho os fechamentos, né, na tensão 220, 380, 440 e também na tensão 660, tá? E também ele é um motor aí de alta rotação, tá? Ele é 3.500 RPM. Aí como que funciona, tá? Esses motores, esse aqui é um motor da WEG, de fabricação da WEG, né? E esse motor aqui ele já foi rebobinado, né? Ele não é original. Temos aqui ele em 12 pontas. Esses é os terminais de ligação, tá? Ele tem a numeração aqui de 1 a 12, tá? E é onde vamos fazer aí o fechamento dele em 220, 380, 440 volts e também 660 volts, tá? E vamos aí também fazer aí as ligações dele, tá? O fechamento e as ligações nessas determinadas tensão que ele vem de fábrica, tá bom? Em 4 tensão, 220, 380 e 440 volts, tá? Esses motores elétricos, eles podem ser encontrados aí na seguinte polaridade, tá? Na polaridade de 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, 10 polos e também 12 polos, tá? O mais comum aí é de 2 polos, 4 polos, 6 polos, né, e 8 polos, e o de 10 polos e o 12 polos você vai encontrar aí para determinadas aplicações específicas, tá? Para uma aplicação diferenciada aí das demais aplicações. Então, os mais convencionais do mercado que você mais vai encontrar são esses na seguinte polaridade, tá? 2, 4, 6, 8 e o 10 e o 12 para aplicações específicas, tá? Para algum equipamento aí que exija uma aplicação específica, tá bom? Vamos aí fazer a ligação dele no fechamento aqui no nosso quadro, para você ver como funciona aí os fechamentos desse motor trifásico, tá? Nas quatro tensões de fechamento aí que ele vem de fábrica com 12 pontos, tá? 12 terminais de fechamento do motor, tá bom? Acompanhe o vídeo e vamos lá. O que compõe aí um motor elétrico trifásico? Além das bobinas, do enrolamento dele, o motor elétrico ele compõe aí os rolamentos que estão aí nas partes dianteira e na parte traseira do motor, a ventilação, que é o ventilador dele, né, a ventoinha de ventilação. Esse motor aqui, ele não tem essa ventilação, tá? Ele
ele é fechado mesmo, ele é original fechado, tá? Então ele é com uma aplicação específica que ele não depende dessa ventilação externa. É a mesma coisa como se funcionasse aí a questão do motor Arno. Para quem já atua na elétrica industrial já há um bom tempo, né, os mais de carreira mais tempo, vai entender aí que esses motor Arno, na indústria tinha esses motor Arno que ele não tinha ventilação, tá? Ele era todo vedado, todo blindado, né? A interna da parte traseira dele, ele não tem essa ventilação externa igual os outros motores convencional. Mas é um motor que, né, há anos já saiu de fabricação, já nem existe mais fabricação dos motores Arnos, e também esse motor Arno é um motor bem resistente, tá? Por ele manter essa ventilação interna, né, ele é para algumas aplicações bem mais diferenciadas. Então, compõe aí um rolamento na tampa dianteira, um rolamento na tampa traseira, tem também aí o induzido, né, onde vai a parte do eixo do motor, o induzido, onde faz esse campo magnético aqui, onde gira sobre o campo magnético, né, que é introduzido dentro do motor, na hora que ele é energizado, e também o estator, que é esse campo magnético onde vai as bobinas, né, onde estão as bobinas ali, para formar aí esse campo magnético para que esse induzido aqui venha a girar, tá? Então, basicamente isso. Os fechamentos podem ser de 6 pontas e também pode ser aí de 12 pontas, tá? O mais usado, você vai encontrar bastante na área industrial, o de 6 pontas, né, que é usado para diversas aplicações, e esse 12 pontas aqui também você vai encontrar bastante, que também é usado aí para diversas aplicações em diversos ambientes, né, onde exige aí uma tensão mais elevada, né, diferenciada dos 6 pontas que trabalham mais na tensão de 220, 380, tá? E também a carcaça dele, né, é composta aí por essa carcaça toda, onde faz o envolvimento todo aí do estator, do induzido, né, onde acopla e armazena aí os rolamentos, onde também faz a proteção interna de todo esse equipamento para ele poder funcionar, tá bom? E vamos aí fazer o fechamento deles na tensão 220, 380 e 440 volts para você saber como funciona aí os fechamentos dessa bobina, tá ok? Podemos ver então o esquema de fechamento aí dos motores de 12 pontas, tá? Esses terminais aqui são os terminais de 12 pontas em 220 volts, que é o terminal numeração de 1 a 12. Os terminais, que é os mesmos terminais de numeração de 1 a 12 para fechamento de 380, e os mesmos terminais aí, numeração de 1 a 12 para fechamento de 440 volts. Como vai funcionar aqui a questão do fechamento dessas bobinas, tá? Vamos fechar aqui a bobina 4, o cabo né, a numeração de cabo 4, 10, 4, 10 e 8 e 2, tá? Então ele vai ficar 4, 10, 8 e 2. E a próxima bobina a ser fechada vai ser a 11, terminal de numeração 11, 9 e 3. Aqui vamos fazer aí uma entrada de fase aqui. Vamos colocar aí como fase R. Aqui como fase S. Terminal de numeração 12, 6, 7 e 1 para a entrada de fase T. Esse padrão de fechamento de motor, ele é padrão, tá? Para esses motores de 12 pontas, ele é padrão, tanto nas tensão 220, 380 ou 440 volts. Esse esquema de ligação é padrão para todos os motores com essa tensão em fechamento 220 volts, 380, 440 com um motor de 12 pontos, tá? 12 terminais. Tá, vamos fechar aí esse motor em 380 volts, né, para você ver que vai mudar aí o fechamento das bobinas, tá? Das bobinas internas, onde vai rodar aí esse motor em 380 volts, tá? Vamos fechar aqui o 11, o 12 e o 10, né? Fazer esse fechamento 11, 12 e 10. Aqui o 5, o 6 e o 4. E vamos aí interligar aí o 8, o 2, o 9, o 3, o 7, o 1. Então ficou desta forma. 11, 12 e 10
fechados junto. 5, 6 e 4 também fechado. Alimentação de fase, fase R. Alimentação de fase, fase S. E alimentação de fase, fase T. Fechamos aí então o 8 e o 2 e alimentamos com a fase R. O 9 e o 3 e alimentamos com a fase S. O 7 e o 1 e alimentamos com a fase T. Esse é o procedimento de fechamento desse motor de 12 pontas em 380 volts. Agora vamos aí para o fechamento dele em 440 volts. Vamos fechar aí o 10 com o terminal 2. Vamos fechar aí o 10 com o terminal 2 para fazer aí esse fechamento. Vamos fechar aí o terminal 5 com 8, terminal do fio 5 com 8. Vamos fechar aí o 11 com 3, fazer o fechamento aí do 11 com 3. Vamos fechar aí o 6 com 9, fazer o fechamento do fio 6, de numeração 6 com 9. E agora aí, para fechar aí o 440 volts, vamos fechar aí o terminal 12 com o número 1 e o terminal de numeração 4 com o número 7. E aqui vamos entrar com a fase R, no número 3 com a fase S, no número 1 com a fase T. Ficou desta forma então o fechamento desse motor trifásico 12 pontas em 440 volts. O 10 e o 2 alimenta com a fase R, o 11 e o 3 alimenta aí com a fase S, o 12 e o 1 alimenta com a fase T, fechamento do 4 e o 7, o 6 e o 9 e o 5 e o 8, tá? Esses fechamentos aí são individuais. Fechou o cabo de numeração 4 com o cabo de numeração 7, o cabo de numeração 6 com o cabo de numeração 9, o cabo de numeração 5 com o cabo de numeração 8, tá? E alimento aí o 10 e o 2, que vão estar junto aí para fazer esse fechamento. O 11 e o 3 também vão estar junto aí para fazer esse fechamento da entrada da fase S. E também o 12 e o 1 também estarão fechados juntos para a entrada da fase T. Então, é basicamente esse o fechamento desses motor 12 pontas em 3 tensões, tá? Tem motor desses 12 pontas também fechado aí em 660 volts. Finalizamos então esse vídeo com essa videoaula rápida para você entender como funciona aí o fechamento das bobinas de um motor trifásico de 12 pontas, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.